Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso canal. Hoje, uma aula especial, um balanço de massa envolvendo o processo de sulfitação de caldo de cana para produção de açúcar, né? Então, é um balanço bem legal. Quem curtir, dá um joinha, colabora aqui com o crescimento do canal, para incentivar a gente a fazer mais aulas. E vamos para a aula, né? Eu não gosto de muita enrolação, como quem me acompanha já sabe. Então, aqui é minha luzinha. É isso aí. Qualquer dúvida, o pessoal me envia, comenta aqui no vídeo. Estou à disposição. Então, deixa eu preparar aqui. Vamos lá. Então, é um balanço de massa, essa é a nossa oitava aula. Né? Se você não entender, volta nas aulas anteriores que vai ficando mais claro. Balanço de massa exige prática, e aí, à medida que você vai praticando, você vai ficando melhor. E aí vai ficando mais óbvio as resoluções. O tema de hoje é sulfitação do caldo de cana. Eu sou o professor Marcelo Henrique e estou aqui para mais um problema resolvido. Então, o que é a nossa historinha de hoje? Uma das etapas do processo de produção de açúcar é a clarificação do caldo de cana, com a queima de enxofre, que produz SO3, né, trióxido de enxofre, que em contato com a água presente no caldo gera ácido sulfúrico, H2SO4, e abaixa o pH, obviamente, né, produzindo um ácido, precipitando e flotando todas as impurezas presentes no caldo de cana. É um processo contínuo, com reação no estado estacionário. Já é uma informação extra. Então, essa é a nossa reação, que me interessa. Vou destacá-la aqui para vocês. Vou colocar aqui um detalhezinho. Vamos lá. Aqui. Tá. Essa é a nossa reação. Enxofre reagindo com 3 mols e meio de O2 mais água, produzindo ácido sulfúrico. E aí vem o nosso processo. Supondo que a unidade de sulfitação processe 200 metros cúbicos por hora, olha só, ele fornece uma entrada de caldo de cana, reduzindo o pH de 6 para 3, também é outra informação. Calcule as vazões de alimentação requeridas de enxofre, aqui, em quilos por hora, e de ar, em metros cúbicos por hora, 30 graus atm, né, com as condições padrão. Padrão não, que 30 é um pouquinho mais alta, né, mas a gente consegue essas informações. Considerando que o ar está em excesso de 40%. Excesso com relação ao quê? Né, ao que está aqui. Ó. Se eu preciso de 3 mols e meio, o meu excesso é 40% a mais do que os 3,5 para poder promover a reação. E aí nós temos todo o processo acontecendo aqui. Ó. Ar com enxofre, que vai queimar, né? E isso vai na câmara de combustão, e isso vai para a coluna de sulfitação, que produz o nosso caldo sulfitado, que é o produto aqui, e ainda tem exaustão dos gases ali por cima. Esse balanço aqui, o que me interessa é a reação, tá? Então, eu não vou fazer tantas análises para complicar o problema. Então, vamos analisar primeiro. O que eu tenho? Eu tenho aqui, ó, caldo de cana entrando a 200 metros cúbicos por hora. Essa é a informação. Eu sei que eu tenho ar entrando com 40% de excesso. É muito comum entrar com excesso de ar para garantir que a reação vai acontecer conforme esperado. Se eu entrar sem excesso, há uma grande chance de que a reação não ocorra conforme desejado, porque a mistura não é, na prática, eficiente. Enxofre, né, vai entrar aqui, eu vou ter os gases e o meu caldo sulfitado. Então, eu vou começar pela, né, que é um caso bem, né, parece muito complicado, mas só que não é, tá? Então, primeiro, eu quero calcular o quanto eu preciso de enxofre e depois
o quanto eu preciso de ar. Então, é o que vai entrar no meu processo. Essa é a minha ideia. Isso aqui. Vamos lá. Eu vou começar isso analisando o pH, tá? Por que o pH? Eu tenho uma reação que vai produzir um ácido. E eu vou reduzir o pH de 6 para 3. Então, essa informação, para mim, é a que mais interessa. Porque, se a gente lembrar, né, lá da teoria, o que é pH para nós? O pH é a concentração dos íons de, né, H+. Então, eu estou aumentando a concentração desses íons, que vem da onde? Vem de onde? Ó, ácido sulfúrico. Então, se eu souber o quanto eu estou somando de ácido sulfúrico, eu consigo encontrar o meu pH. Né? A equaçãozinha do pH é pH menos log da concentração dos íons H+. Isolando esse íon H+, olha só, a concentração de H+, como que é na matemática, né? Posso levar os dois lados a 10, né? A base 10, porque aqui é log base 10. Então, vai ficar sendo 10 elevado. Esse negativo vai para lá, né? É menos pH. Então, eu consigo encontrar as concentrações do IH+, né, do hidrogênio, elevando 10 ao pH que nós temos. Então, por exemplo, para o cálculo da concentração de hidrogênio com pH 6, o que eu vou fazer? Isso vai ser na prática, né, a concentração de H+, né, no pH 6. O pH que entra, vou até melhorar aqui, é o pH que entra. Isso vai dar 10 elevado a menos o meu pH, que é 6. Então, aí ficou direto, né? A concentração de hidrogênio que entra, de íons H+, que entra, é 10 a menos 6. Nós não vamos calcular isso, né? Porque isso já é uma potência de 10, já está facilitado. A unidade é mol por litro. E vou fazer o mesmo cálculo para o outro pH. H mais 3, né? pH 3, que é a concentração de íons de hidrogênio, que vai fazer o quê? Que sai, ou seja, 10 elevado a menos 3. Então, a concentração de íons de hidrogênio que saem do processo é igual a 10 a menos 3. Qual que é maior? A concentração que sai, né, gente? Expoente negativo, a concentração do que sai é maior. Né, de forma geral, né, ficou bonitinho. E aí, vamos para a equação do balanço. Como que é a equação do balanço? Vamos analisar aqui. Onde que está acontecendo minha reação? Na coluna de subtração. Tá entrando ar e enxofre, e aqui vai ocorrer nossa reação. Então, o que vai acontecer ali na coluna de subtração? Coluna de sulfitação. O que está acontecendo lá? O que vai sair de íons H+? Exatamente aquilo que entrou. Mas como o H+, ele não é consumido, obviamente, ele vai ser gerado. Mais aquilo que é gerado dos íons H+. O que eu consigo descobrir aqui? O que foi gerado. Então, o que foi gerado de íons H+, é igual ao que sai, que a gente descobriu 10 a menos 6, menos o que entra. Opa, é o contrário. O que sai é 10 a menos 3, porque é maior. 10 a menos 6. Então, nós temos uma informação. Então, o que vai ser gerado? 10 a menos 3, menos 10 a menos 6. Isso quanto vai dar? Vamos lá, pessoal que está
craque na matemática. Quanto que dá isso? Não vamos calcular. Não precisa, tá, gente? Deixa assim, ó. Por que que não precisa? Eu sei que essa variação, que para dar um número quebrado, né? A gente não vai sofrer com isso. Eu vou fazer assim, ó. Colocando em termos de balanço, para o íon H+, o que que eu vou fazer? Ó? Que a concentração dos íons H+, que sai, vou multiplicar por uma vazão. A vazão que sai, óbvio, é igual a concentração dos íons H+, que entra, vezes a vazão que entra, mais aquilo que é gerado. E aí, o que eu descubro? A vazão do que entra. Então, o que é gerado de H+? Gerado vai ser essa diferença, ó, CH+, com o que entra e o que sai. E nós descobrimos ali, ó, que é 10 a menos 3 menos 10 a menos 6. Vezes. Ah, isso aqui é dado em molar, né? Mol por litro. Vou trabalhar muito com unidade aqui para ficar claro. Mol por litro. Ó. Isso aqui, ó, que é gerado. Isso vai ser vezes a vazão que entra, 200 metros cúbicos por hora. E aí eu só vou converter metro cúbico para litro. Eu sei que 1 metro cúbico são 1.000 litros para ficar na mesma unidade. Então, o que que vai ser gerado? Olha só que interessante. 10 a menos 3 vezes 10, menos 10 a menos 6 vezes 200 vezes 1.000, você consegue cortar um punhado de zeros e vai sobrar, pode fazer aí na calculadora, 199,8, aproximando, mols de íon H+, por hora. Olha só, litro cortou litro, metro cúbico cortou metro cúbico, mol por hora. Então, nós temos o quanto de hidrogênio, né, íons hidrogênio são gerados por hora. Então, nós já temos uma informação muito importante. A gente sabe que, para ácidos mais fortes, o que que acontece? Né, eles se ionizam totalmente. E é o caso do ácido sulfúrico. Então, no ácido sulfúrico, ele vai ser assim, ó, em solução. H2SO4, em solução vai ser 2 íons H+, com um íon SO4, só que ele é menos 2. Ou 2 menos, né? O pessoal gosta de colocar 2 menos. Vou dizer que está com excesso de 2 elétrons. E aí, que eu posso fazer? Eu posso calcular a quantidade de ácido sulfúrico que é gerado. Por quê? Né? O que gera? O que é gerado? H2SO4, nosso ácido sulfúrico, vai ser aquela nossa vazão aqui, ó, 199,8 mols de H+, mols de H+ por hora. E eu vou fazer isso vezes, ó, cada mol de H+, na verdade, 2 mols de H+, né, que é o que está aqui, ó, 2 mols de H+, formam 1 mol de ácido sulfúrico. Então, o que é gerado de ácido sulfúrico, só pela alteração do pH, nós conseguimos encontrar que é 199 dividido por 2, vai dar 99,9 mols de H2SO4, porque o mol de H+ vai embora, por hora. Olha só que interessante. Isso é uma informação muito importante. Sabendo disso, agora, sabendo estequiometria também, né, eu sei que, né, lembrando que né, a reação química do processo é essa aqui, ó, S mais 3 meios de O2 mais 1 mol de água formam
1 mol de H2SO4. Isso já está balanceado. Aí eu vou para o processo. Ó. Eu sei que o que é consumido, consumido de enxofre, o coeficiente estequiométrico aqui, ó, é 1. É igual àquilo que é consumido, tudo que é reagente é consumido. Consumido de O2 dividido por quanto? Pelo coeficiente estequiométrico. 3/2. É igual. A água também é reagente. Então, consumido de água, coeficiente estequiométrico 1, que é igual àquilo que é gerado de ácido sulfúrico. Coeficiente estequiométrico 1. Então, nós temos a proporção estequiométrica. Né? A natureza determina que seja assim, a gente precisa seguir. Então, se a nossa estequiometria é assim, né, eu sei o quanto foi gerado aqui. Ó. Nós encontramos que foi 99,9 mols por hora. Eu consigo encontrar os outros. Olha só que interessante. Quanto que vai ser, por exemplo, consumido de enxofre? De enxofre, né? Consumido por 1 é igual gerado de ácido 2SO4 por 1. Esse gerado é igual a 99,9. Opa, mols por hora. Então, a primeira resposta nossa é o consumo de enxofre é igual a 99,9 mols por hora de enxofre. A relação é bem direta. Aí fica bonito. É, isso aqui é o consumo, tá? Não é o que entra. Né? Vamos calcular o que entra de enxofre. Como que eu calculo o que entra? É assim, ó, que sai de enxofre é igual àquilo que entra, enxofre, menos aquilo que é consumido. Então, né, a gente supõe que todo o enxofre vai ser consumido pelo processo, o que me diz que não vai sair nada. Então, aquilo que entra menos o consumo, que nós sabemos que o consumo é 99,9 mols por hora de enxofre. Aí vamos fazer a conversãozinha de unidade, porque eu não quero em mols. Eu sei que da tabela periódica, 1 mol de enxofre, aproximando, né, são 32 gramas de enxofre. Aí eu consigo dividir aqui. E eu sei também que 1 quilo são 1.000 gramas. Aí eu vou ter em quilos por hora. Então, o que entra de enxofre é igual a 99 vezes 32 dividido por 1.000. Fazendo esse cálculo aqui, que eu já tenho pronto, 3,197 quilos por hora de enxofre. Que essa é a corrente de enxofre necessária. Então, lá no fluxograma, é essa corrente aqui. Ó. Então, nós sabemos que ela é 3,197 quilos por hora. Bonitinho. Agora vamos aos outros cálculos. Opa, vai ficando grande, né? Vamos calcular a quantidade de ar necessária. Né? Vamos utilizar a estequiometria de novo. O2 teórico, vamos basear na estequiometria também, é igual. A estequiometria que eu falo, essa aqui, ó. Nós sabemos o consumo, nós sabemos o gerado,
eu sei que o consumido de O2 por 3 meios, então esses 3 meios, ele vai multiplicando o que é consumido. Então, vai ser, ó, 3 meios vezes o valor que a gente tem, 99,9 mols por hora. Então, 3 vezes 99 dividido por 2, nós temos que o ar teórico é 149,85 mols por hora de oxigênio. Lembrando, né, o ar não é só oxigênio, tem outros componentes. E o oxigênio, ele é alimentado com um porém. Ele fala que o oxigênio alimentado, ele tem 40% de acesso. Como que é 40%? A gente calcula. Eu multiplico por 1,4. 1 é 100% e 0,4 é mais 40%. Então, 1,4 do O2 teórico. Opa. Então, vai ser 1,4 vezes 149,85 mols de O2 por hora. Então, a quantidade de oxigênio alimentado ao processo é igual a 209,79 mols de O2 por hora. Bonitinho. É, voltando, né? A gente sabe que o ar não é só oxigênio, então o ar que é alimentado, normalmente os processos assim a gente entra com ar, não com oxigênio. O custo é infinitamente menor. Então vai ser 209,79 mols de O2 por hora. E a gente sabe, olha que interessante, um mol de ar tem 21% de oxigênio, 0,21 mol de O2. Se fosse nitrogênio, eu colocaria 79, 78, depende do que a gente considera como 100%. Então, a quantidade de ar que é alimentado é 209 dividido por 0,21. Então, aumenta muito o número, quase 1.000. 999 mols de ar por hora. Quase 1.000 mols de ar por hora. Aí, né, nós sabemos que a temperatura, 30 graus Celsius. Pressão, 1 atm. O que que eu faço? PV, N, R, T. Para quê? Quero calcular a vazão, o volume. Então, o volume vai ser N. N é quem? Número de mols, né? Olha só, 999 por hora. 999 mols por hora, vou colocar a unidade como me chama. Mols de ar por hora, vezes R, que eu vou usar a unidade bonitinha, que é 0,8206 atm por litro por mol, e sempre é por Kelvin, tá? Por Kelvin é o rankine, mas no caso aqui é Kelvin. Então, a temperatura ali estava em 30, não vou usar 30. Vou ter que somar 273,15 Kelvin e vou converter o litro para metro cúbico. Então, 1 metro cúbico, 1.000 litros de ar. Faltou a pressão, né? Dividir pela pressão, que é 1 atm. Olha que interessante. Atm vai embora, mol vai embora, Kelvin vai embora, litro vai embora. Então, nós temos que o volume de ar necessário é exatamente 24,85 metros cúbicos por hora de ar. E aí a gente fecha o balanço. 24,85 metros cúbicos por hora. 24,85. Olha só. Por quê? Porque as outras coisas não são necessárias, não são pedidas.
Eu entro com 397, 24,85. Os dois vão somar. O caldo de cana entra em contracorrente. Aqui sai o caldo sulfitado, né? As impurezas vão embora. E sai o açúcar pronto para ficar aquele açúcar branquinho, né? Que as impurezas são as características que dão cor ao processo. Então aqui eu descobri toda a alimentação. E por que as unidades? Porque é o que ele pede. Ó. Ele pede em quilos por hora de enxofre, 3 quilos por hora de enxofre. E a vazão de ar em metro cúbico por hora. Então, 24,85 metros cúbicos por hora. Então, 24, quase 25 mil litros de ar por hora. 3 quilos por hora de enxofre, do Unitim. Isso tudo para tratar uma vazão de 200 metros cúbicos por hora de caldo de cana. 200 mil litros por hora. Então, para cada 200 metros cúbicos de caldo de cana, aproximadamente 3 quilos de enxofre e 25 metros cúbicos de ar para cada hora. Então, era isso. Assim a gente fecha o nosso balanço. Lembrando, né? Peço para vocês colaborarem, curtir nosso canal, compartilhar, crescimento, para que dê motivo para que a gente produza mais aulas e mais conteúdos conforme o tempo for passado. Então, era isso por hoje. Espero que tenham gostado. E até a próxima. Muito obrigado.